Hoje eu venho trazer ótimas notícias. A extrema-direita está desmoronando no mundo inteiro e está batendo desespero em Bolsonaro e nos outros líderes de extrema-direita no mundo inteiro. Ontem saiu uma pesquisa nos Estados Unidos de intenção de voto para a próxima eleição. E o Joe Biden está liderando. O Joe Biden é o candidato dos democratas que está contra o Donald Trump. Ele está liderando com 15 pontos de diferença. Ele tem 53 e o Donald Trump tem 38 pontos. É a maior diferença da história. Em toda a história da eleição norte-americana, nunca um candidato esteve 15 pontos atrás há apenas 4 meses da eleição. Então o Donald Trump vai ter que tirar um coelho da cartola, vai ter que tirar uma carta da manga se ele quiser ganhar essa eleição. Vai ser vai ser muito difícil. Nunca aconteceu na história uma virada dessas, assim como nunca aconteceu uma diferença tão grande. Só que dessa extrema direita, a gente pode esperar qualquer coisa. É aí que vem o desespero deles. Já saíram notícias na mídia brasileira, desde 2 semanas atrás, já está saindo notícia de que no governo Bolsonaro está batendo um desespero, porque se o Donald Trump cair, acabou para o Bolsonaro. Eu vou explicar por que acabou. O Joe Biden, que é o candidato democrata, ele é o representante do mercado financeiro. Aí você pode falar, Thiago, não importa, a política externa dos Estados Unidos é a mesma, não importa quem seja o presidente. Calma, mais ou menos. A política externa dos Estados Unidos é sempre alinhada com o mercado financeiro. E o mercado financeiro, no momento, a prioridade número 1 do mercado financeiro, número 1, antes de qualquer coisa, é eliminar a extrema-direita. Eles perceberam que, com Donald Trump, com Bolsonaro, com um fascistinha lá de Israel, ou da Polônia, ou da Hungria, não dá para fazer negócios, que eles são péssimos para a economia a médio, a longo prazo e às vezes até a curto prazo. É só ver o que está acontecendo no Brasil, que é a maior fuga de investimentos da história do país. Foram mais de 40 bilhões de dólares no ano passado e nesse ano já são 60 bilhões. Aí você vai falar, mas esse ano teve pandemia. Não, o Brasil já tinha recorde de desinvestimento no país em janeiro e fevereiro. Foi o janeiro onde mais tiraram dinheiro do Brasil na história e foi o fevereiro onde mais tiraram dinheiro do Brasil na história. Aí veio a pandemia, aí um processo que demoraria 1 ano aconteceu em 2, 3 meses. Então a coisa está ficando feia para a extrema-direita, porque um representante do mercado financeiro que vai ter como prioridade acabar com a extrema-direita, custe o que custar, e a gente sabe que o mercado financeiro, eles não são do tipo que eles vão medir esforços, não, eles vão acabar com a extrema-direita. E aí, depois volta o debate político. Aí vira de esquerda contra direita, como sempre foi uma coisa civilizada. Vão eliminar esse pessoal, esses racistas, esses fascistas do debate. E olha, a coisa vai ficar feia. O Bolsonaro está em desespero. É por isso que hoje o Bolsonaro está querendo enviar para o Congresso, já fez tudo, uma nova lei que permite ao Brasil entrar em guerra com vizinhos. Sabe por quê? Porque esse é o último plano do Donald Trump, é o plano desesperado de Trump e de Bolsonaro, que é entrar em guerra com a Venezuela. Os Estados Unidos, assim, quando tem algum problema de popularidade, inventam uma guerra e vamos ver no que dá. Eu vou falar sobre isso e por que o desespero do Bolsonaro, o que pode acontecer com ele com o Trump perdendo. Mas antes, um segundinho, se você é contra esse projeto burrista, de burrismo mesmo, são burros, da extrema-direita, um segundinho, se inscreve no canal, porque aqui eu e mais de 245 mil pessoas, a gente faz oposição a isso todos os dias. Então, um segundinho, é de graça, você se inscreve no canal e você já está ajudando muito nessa oposição ao desgoverno Bolsonaro e a todo esse projeto, que é um projeto de regresso, não é progresso, é regresso. O Brasil do Bolsonaro é desordem e regresso, é isso que devia estar na bandeira, não é ordem e progresso como é nessa, não. O Brasil regrediu muitos anos, a gente voltou para o nível de 2009, quer dizer, a gente regrediu 11 anos em 1 ano. É isso que o Bolsonaro fez e ele quer regredir mais ainda. Então, um segundinho, se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, o Donald Trump está muito atrás e nos Estados Unidos é praxe. Alguém está atrás nas pesquisas, essa popularidade mais ou menos em baixa, inventa uma guerra. Ou é guerra contra o terrorismo, ou é guerra contra não sei quem, ou no caso não tem nada para inventar guerra, vamos inventar guerra contra os venezuelanos. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro já tentou apoiar uma guerra contra a Venezuela no começo do ano passado, lembra disso? E aí o que aconteceu? Tanto o Bolsonaro quanto o Trump começaram a escalar a tensão contra a Venezuela. Começaram declarações, aí começaram a fazer exercícios militares e tal. Aí os generais norte-americanos falaram, nós não queremos entrar em guerra. Não queremos, não tem motivo, não queremos entrar em guerra. Os Estados Unidos, é claro, eles querem tirar o Maduro de lá e eles querem colocar alguém, seja o Guaidó, que é um corrupto que já está comprovado que ele é corrupto, ou seja qualquer outro, eles querem colocar alguém para entregar todo o petróleo da Venezuela, que é maior do que o petróleo que eles já roubaram do Brasil, eles querem entregar para os Estados Unidos. E isso, o mercado financeiro ficaria felicíssimo, mas
não seria um acordo entre eles jamais, porque o mercado financeiro percebeu que gente como Donald Trump, os Estados Unidos já tem mais de 100 mil mortes por coronavírus, o Brasil já tem 76 mil mortes, já perceberam que esse tipo de pessoa é péssimo para a economia. Mas a guerra pode aumentar a popularidade para ele ganhar a eleição, que é o que ele quer. Ele não quer acordo com ninguém, ele quer ganhar a eleição. É isso que a extrema-direita quer. E o que acontece? Ele sabe que fazendo uma guerra, ele poderia. Só que ano passado eles tentaram e não deu. Tanto os militares norte-americanos quanto os brasileiros falaram que não. Primeiro os norte-americanos falaram, nós não vamos para a guerra, não queremos. E se um americano morrer tentando invadir a Venezuela, é uma tragédia. Vai ser uma tragédia, não queremos. Aí ele tentou convencer o Bolsonaro a colocar os militares brasileiros. Quer dizer, vamos fazer uma guerra nossa, Estados Unidos com Venezuela, mas quem vai morrer são os brasileiros, os babacas brasileiros. Aí o que acontece? Babaca, quem diz são eles, e o Bolsonaro também, o babacão mor. Aí o que acontece? Os militares brasileiros falaram, não, a Venezuela tem um baita de um exército, a gente vai entrar em guerra, gastar recurso, gastar vida, as pessoas vão morrer. Para uma guerra pro Donald Trump? O Bolsonaro continuou insistindo. Até que um belo dia, eu mostrei vídeo aqui no canal, isso foi em maio ou em junho do ano passado. O Putin, o presidente da Rússia, o Putin, ele enviou um porta-aviões de guerra, ele enviou um avião de guerra cheio de armamentos para Venezuela. Naquele dia no dia seguinte o Bolsonaro fez uma live, ele faz toda quinta-feira, e ele falou, pô, a Rússia mandou um avião de guerra, eu que não vou me meter lá, eu tenho medo. Ele falou, eu tenho medo, eu não vou me meter lá. Ali morreu o assunto guerra na Venezuela. O Putin, presidente da Rússia, ele acabou com o assunto de guerra na Venezuela só enviando um avião de guerra para lá e deixando lá, falando, aqui, se tiver guerra, a Venezuela vai ter um apoio muito forte, então cuidado. Aí que acabou, morreu o assunto. Só que agora bateu o desespero. Por quê? Faz 2 semanas saiu a primeira pesquisa, assim, depois da pandemia, porque a pandemia começou a reabertura, a gente não está depois da pandemia, mas depois começou a reabertura nos Estados Unidos. E o Donald Trump estava 14 pontos atrás do Joe Biden. Aí saíram outras pesquisas, um pouquinho mais otimistas, em que ele estava 11 pontos atrás, 12 pontos atrás. Aí a mesma pesquisa que saiu falando que ele estava 14 pontos atrás, mostrou ontem que ele está 15 pontos atrás. E as outras que diziam que ele estava 11, 12 pontos, ele já está 13, 14, então ele está em queda. E o Joe Biden está em ascensão. Então a coisa está muito feia para ele. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a fazer exercícios militares na costa da Venezuela. Começaram a colocar navios de guerra a 30 milhas náuticas da costa da Venezuela e chegando mais e mais e mais perto, fazendo exercícios militares e provocando. A Venezuela denunciou, falou, estão nos provocando. Os Estados Unidos fizeram o quê ontem? Logo depois que saiu a pesquisa, sabe o que fizeram? Outro exercício, mais próximo ainda, para provocar. E, enquanto isso, o Bolsonaro, em tempo recorde e assim, às pressas, fez um projeto de mudança na lei em que o Brasil pode, porque até então era proibido por lei, o Brasil pode usar militares e usar a guerra contra vizinhos, porque até então o Brasil não poderia entrar em guerra contra vizinhos a não ser que tivesse um motivo claríssimo. O Bolsonaro ele vai apresentar hoje para o Rodrigo Maia e para o Davi Alcolumbre que com certeza vão ser contra, a não ser que eles recebam muito por isso, e os militares são contra também. O Bolsonaro vai enviar esse projeto de que o Brasil pode entrar em guerra com vizinhos, porque o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro está desesperado. Vamos supor, Donald Trump perde a eleição, entra o Joe Biden. Sabe quando o Bolsonaro ele fala, estamos fazendo um acordo com os Estados Unidos, geralmente é um acordo fake que nunca dá em nada. Falou que o Brasil ia entrar na OTAN, que é o Tratado dos Países do Atlântico Norte. Não, claro que não entrou. O Brasil não entrou na OTAN porque o Brasil, geograficamente, para quem sabe que a Terra não é plana, vê que o Brasil está no hemisfério sul, não tem como entrar na OTAN. Já foi o Brasil ia entrar na OCDE. O Donald Trump traiu o Bolsonaro e indicou a Argentina, que estava para eleger um presidente de esquerda. E o Bolsonaro ficou para a próxima. E o Bolsonaro lá ainda lambendo as bolas do Donald Trump. Se dá um chute no saco do Donald Trump, o Bolsonaro fica banguela. Aí o que acontece? O Donald Trump faz as promessas e não cumpre, mas de vez em quando ele faz um agrado ao Bolsonaro. Se é um presidente alinhado ao mercado financeiro, ele começa a falar, quer saber, Brasil, vocês são uma pseudo-ditadura, sanção econômica. Quer saber, esse acordo não sai porque é você, Bolsonaro. Quando mudar de presidente, sai acordo. Com você não sai. Aí o pessoal da direita, o gado bolsonarista, começa a falar, peraí,
mas a gente fez tudo pelos Estados Unidos e agora os Estados Unidos estão contra a gente por causa do Bolsonaro. Aí o pessoal do mercado financeiro brasileiro fala, peraí, eles já não querem o Bolsonaro. O PSDB, que é o partido representante do mercado financeiro no Brasil, já emitiu nota contra o Paulo Guedes. A Globo já começou a criticar a política econômica do Bolsonaro todos os dias. Não citam Bolsonaro e Paulo Guedes diretamente, mas é crítica à política econômica todos os dias e batendo no Bolsonaro. Sempre tem notícia nova na Globo contra o Queiroz, contra o Bolsonaro. Assim, começaram a bater no Bolsonaro porque já viram que não dá. Mercado financeiro, o desinvestimento no Brasil está cada vez maior. O dólar subindo, 5,30 o dólar. O dólar agora estabilizou, 5,30. Olha só, falaram que se o Bolsonaro ganhasse, o dólar ia para R$2. Está em 5,30. Quando ele foi eleito, estava em 3,50. 3,50 para 5,30, olha a diferença. Pois bem, com um presidente alinhado ao mercado financeiro, a prioridade é: vamos tirar Bolsonaro do Brasil, vamos tirar o fascistinha da Hungria, vamos tirar o fascistinha da Polônia, vamos tirar o fascistinha de Israel, vamos colocar gente normal nesses países. Ah, direita, esquerda. Primeiro vamos voltar ao debate civilizado. Aí depois eles tentam implantar o modelo do mercado financeiro, que é aquele modelo em que nós somos o quintal dos Estados Unidos, nós seremos sempre escravos deles. Que é um sistema que o Bolsonaro está muito alinhado com isso. O problema é que eles perceberam que mesmo com o Bolsonaro alinhado com esse projeto de escravização do povo brasileiro, que é retirar direitos, fazer uma reforma tributária que faça com que os ricos ganhem cada vez mais e os pobres cada vez menos, para que o Brasil vire um país escravo, um país em que a gente trabalha ganhando quase nada, bem pouquinho. Os ricos ganham muito porque eles exploram a mão de obra para exportar. E aí é bom que tenha muito desemprego, é bom que tenha muita pobreza para eles, porque quanto mais desemprego, quanto mais pobreza, mais chance de você e principalmente das pessoas mais pobres aceitarem trabalhar muito por um salário bem pequeno. Sabe esse pessoal, sabe esses entregadores de aplicativo que a gente fala, pô, é trabalho semi-escravo? Então eles querem mais desemprego, para que mais gente aceite ganhar menos ainda, para que o trabalho que já é semi-escravo vire assim realmente análogo à escravidão. Você vai trabalhar e se você ficar doente, dane-se, você não ganha nada. Ah, mas eu vou ficar doente e vou morrer. Não importa, porque tem mais 10 na fila querendo o seu lugar. Então fica doente e morre mesmo, que a gente já vai renovando os trabalhadores. E quanto mais de vocês ficarem doentes e ficarem quase morrendo e saírem do emprego, mais a gente renova. E aí não tem como vocês formarem alianças, formarem sindicatos, até porque as leis fazem com que isso seja cada vez mais difícil. Então é isso que eles querem. Mas eles perceberam que com a extrema-direita, mesmo a extrema-direita estando alinhada com isso, a extrema-direita é ruim para outros negócios também. E até negócios que são progressistas, porque a gente pode ver que, sendo governo de direita ou de esquerda, o Brasil evolui muito, aí desevolui. Aí evolui um pouco mais, desevolui. É assim que quase todos os países da América Latina. A gente conquista um monte de direitos quando vem um governo de esquerda, vem um de direita e faz a gente perder quase tudo. Mas a gente ainda consegue estar num patamar melhor. É só ver que a economia do Brasil voltou para os níveis de 2010. Ainda é 100 vezes melhor do que era em 2003, quando o Lula assumiu. Por quê? Porque de 2003 a 2010 foram muitos avanços. 2010 a 2015, mais ainda. Esses de 2010 a 2015 a gente já perdeu. O Bolsonaro saindo agora, entrando da esquerda, a gente evolui, volta a evoluir. Quando entrar alguém de direita de novo, alinhado com o mercado financeiro, a gente perde de novo, mas vai estar num nível melhor do que hoje. Então, pouco a pouco, a gente chega lá, principalmente se a gente conseguir, e aí é que eu sempre falo da comunicação, se a gente conseguir um governo de esquerda progressista ser eleito com muitos deputados. O mais importante é isso, é ter maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, que aí a gente consegue políticas progressistas sempre. Mas isso já é motivo para outro vídeo, já é tópico para outro vídeo. Então, péssimas notícias para a extrema-direita, ventos melhores estão vindo e o mercado financeiro já deu todos os sinais de que, para tirar a extrema-direita, eles fazem acordo até com a esquerda. Inclusive, a Globo começou falando, temos que perdoar o PT, lembra? Fiz um vídeo até sobre isso alguns dias atrás. Aquele texto foi feito para o pessoal de direita que acha que o PT é corrupto. Mas foi a Globo acenando bandeira branca, falando, nós do mercado financeiro queremos bandeira branca com o PT, porque queremos, se precisar eleger o PT para tirar o Bolsonaro, a gente elege o PT, porque pelo menos é bom para os negócios. Não é o que a gente queria, mas é bom. Depois a gente tenta dar um golpe, eleger a direita, tenta alguma coisa, mas se precisar, a gente faz isso. É isso que
que o mercado financeiro está começando a acenar. Minha opinião, Thiago, sendo de esquerda, não tem acordo possível com o mercado financeiro. Até tem um acordo que coloca a esquerda no poder, de alguma maneira, que tira a extrema-direita, que é a prioridade de todo mundo, mas depois solta míssil no mercado financeiro, porque o mercado financeiro solta míssil, continuamos criticando e continuamos sendo inimigos do mercado financeiro, porque o que eles querem é a escravização do povo brasileiro. Pode ter acordo, mas não pode ter confiança. Que a última vez que a esquerda resolveu confiar no mercado financeiro foi a Dilma em 2015. Sabe o que aconteceu? Ela levou um golpe. Foi isso, é isso que acontece. O Evo Morales começou a melhorar a vida na Bolívia, ele levou um golpe de Estado. E é isso que acontece quando alguém tenta começar a melhorar a vida do povo muito. Então não se pode confiar no mercado financeiro 100%, mas para tirar o Bolsonaro, até lá, tá bom, vamos juntos contra o inimigo maior. Depois a gente se degladia aqui, esquerda contra direita, numa maneira civilizada. É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário, porque é um tema muito difícil. E eu vou ler os comentários e vou responder. Falou. E se inscreve no canal.